Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa edição do Alesp Cidadania, vamos falar sobre as relações homoafetivas e sucessão patrimonial. Por isso, recebemos aqui no estúdio para falar sobre os direitos dos casais homoafetivos, os obstáculos a serem discutidos, políticas públicas e muito mais, o doutor Givanildo Freire, advogado e consultor jurídico. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. Sou eu que agradeço. É muito importante para mim estar aqui para conversarmos sobre esse tema de tamanha relevância social. Doutor, quando o senhor fala tema de tamanha relevância social, né, a gente sabe da importância de discutir esse tema, principalmente porque hoje em dia a gente vê, né, observa algumas dificuldades ainda dos casais homoafetivos em relação à lei. Queria que o senhor começasse falando para a gente quais são os desafios nessa questão. Ainda que o STF ele já tenha reconhecido lá em 2011, o STF ele já reconheceu essas relações entre casais do mesmo sexo. Mas isso não é o suficiente. Ainda assim, com todo esse reconhecimento, é notório esbarrar-se no campo sucessório, quando se trata de sucessão patrimonial, em se tratando de casais homoafetivos. Para isso, é preciso haver regulamentação dessas relações, porque socialmente e juridicamente falando, a gente ainda encontra muitos obstáculos. Doutor, hoje, o que a lei assegura para esses casais? E aí a gente observa, existe alguma diferença para casais de outras relações não homoafetivas? Legislativamente falando, não. Mas na prática isso difere sim. Quando se trata do Código Civil, ele ampara todos os casais da mesma forma, em se tratando da união estável. E os casais homoafetivos eles também estão amparados pelo Código Civil, mas na prática, quando isso ocorre, sim, os obstáculos, as dificuldades, elas são bem maiores em relação aos casais heterossexuais. Queria que o senhor exemplificasse, se possível, para o nosso telespectador de casa entender os principais obstáculos que os casais homoafetivos ainda enfrentam quando o senhor cita essa questão, né, de que na prática é um pouco diferente. Porque, no caso, as relações entre casais heterossexuais, basta que eles estejam juntos, basta que eles constituam uma família, né, no caso, apresente uma certidão de nascimento de um filho comum, que ali já consolida a existência de uma união estável, ou até mesmo a aquisição de um bem comum, e isso por si basta. Quando se trata das relações homoafetivas, isso não é suficiente. Primeiro que nem sempre vai se ter uma certidão de nascimento de um filho, né? Uma outra coisa, existe o preconceito social, que eles não conseguem ver esse modelo de família, como na realidade ele existisse. Então, enquanto o homem e a mulher, eles juntos, eles constituem uma família só de olhar, não precisa, não se exige tanto, não se exige um documento formal, basta que eles estejam juntos, que constituam uma família, que habite sobre o mesmo teto, e nem sempre é necessário isso. No caso dos casais homossexuais, eles precisam provar por meios de documentos, por meios de constituição, de aquisição de bens comuns, mas sempre vai se fazer necessário para a consolidação dessa união, desse relacionamento, passar pelo crivo judiciário. E isso é uma pena, por quê? Porque o cartório em si, ele não consegue, não deliberadamente, resolver essas questões. Então, em 90% dos casos ou mais, há uma necessidade, sim, de se buscar o judiciário para se poder dar esse direito no quesito sucessão.
Doutor, e quando o senhor dá esse exemplo, independentemente do tempo de relacionamento, porque a gente sabe hoje em dia, né, que para comprovar uma união estável de casais heterossexuais, basta ali, né, como o senhor já exemplificou, mora junto, já comprova. Nos casais homoafetivos, independente desse tempo, às vezes, porque a gente sabe que tem casais que estão juntos há 10, 15 anos, precisam buscar o judiciário. Não é uma regra, não é uma regra. Porém, isso ocorre com muita frequência. O tempo para consolidar a relação homoafetiva, ela não demanda o tempo, não importa se você tem 1 ano ou se você tem 10 anos de convívio. A coabitação, por lei, ela também não é obrigada. Não por lei, mas também só por lei, mas na questão de entendimento jurisprudencial jurídico. Ela não é obrigatória, essa coabitação. Mas o tempo não é crucial, mas existem muitas dificuldades para se comprovar, sim. Por isso se faz necessário, né, a elaboração de um documento, né, assim, estou falando de um contrato de união estável elaborado no cartório, que fique reconhecido a existência dessa união. Tá? E também que tenham documentos que possam comprovar para poder facilitar, ou seja, diminuir esse impacto, no caso, na falta de um dos cônjuges, de um dos companheiros, por dizer assim. Doutor, e quando a gente fala na falta de um dos companheiros, essa falta sem ter um contrato, sem ter um documento, ela pode impactar muito na questão financeira do outro companheiro, né? Independente do tempo que eles estão juntos, mas se eles compraram bens juntos, enfim. E como que funciona essa questão? A gente sabe da importância do documento, né? Depois a gente vai falar sobre testamento, essas outras questões, mas e se não existe esse documento? Queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais para a gente. No caso, você se refere à aquisição de bens comuns. Isso. Como que ficaria numa possível partilha? Tá. Assim, o Código Civil, ele, como eu disse lá no início, ele ampara as relações dando teor igual. Tá? Então, no caso, quando existe herdeiros, né, no caso, herdeiros necessários, né, que são, quais sejam descendentes e ascendentes, então, esses gozam na partilha, no quinhão que diz respeito àquele que partiu. Tá? E fica assegurado o cônjuge sobrevivente a parte que lhe toca, ou seja, em se tratando de patrimônio, 50% daquilo que foi adquirido durante essa convivência. Doutor, e quando a gente fala da questão já da existência de um contrato, porque a gente percebe também que hoje em dia a maioria dos casais homoafetivos, né, eles já estão fazendo esse contrato, estão casando, procurando cartório, até para ter isso que a gente fala, uma questão de segurança. Existe esse contrato, existe um testamento, e aí nesse documento todos os bens estão para o companheiro. A lei ampara da mesma forma de um casal hétero, tem essa partilha também. Como é que funciona? Então, no caso das relações homoafetivas, nem sempre você consegue dizer o regime de bens, o regime que vai reger esse patrimônio. Porque pode haver bens adquiridos antes dessa relação, tá certo? E aí, e outros que serão adquiridos durante o tempo da relação. Havendo sucessores, no caso de um dos cônjuges, de um dos companheiros, ou até mesmo dos dois, por se tratar de um relacionamento baseado na parcialidade, ou seja, não existe uma comunhão de bens, não existe uma comunhão com separação total de bens, a não ser que isso esteja elaborado em um contrato, dizendo que os bens adquiridos antes da relação, eles não participam, ou eles já estão destinados a alguém ou uma instituição, enfim. Por isso da importância de se ter, né, o contrato da união,
da relação entre os cônjuges, os companheiros, e também falando um pouco da importância, né, pouco não, bastante, né, da importância do testamento, da certidão de testamento. Por quê? Porque o testamento, ele é um documento que dispõe de todo o acervo patrimonial de uma das partes ou das partes, e ali ele vai descrever sobre as suas intenções, para quem se destina parte ou totalidade daqueles bens, entendendo que ninguém pode dispor 100% dos seus bens. Tá? Então, mas ali ele pode estar determinando sobre uma possível união estável. Na falta do contrato, desse contrato de união, o testamento, ele substitui, ele assegura, ele ampara, porque ali ele vai dizer de todo o acervo, de toda a sua vontade na questão da partilha, e também ele vai dizer de uma união estável, se for o caso, e também amparo de filhos e de outros, inclusive. Doutor, quando o senhor traz essa questão de que não existe uma comunhão de bens, uma comunhão parcial de bens, como nos relacionamentos, né, de heterossexuais, essa é a principal diferença, juridicamente falando, do contrato de casais homoafetivos para o contrato de casais heterossexuais? A diferença é a seguinte. Eu vou responder a sua pergunta na sequência, pode ser? Claro. Assim, os casais homoafetivos, eles ainda encontram muita dificuldade na elaboração de contratos e principalmente no caso do casamento civil. Sim. E só se consegue dizer sobre o regime de bens em um casamento civil, em um contrato. Então, vamos dizer que se só 10%, eu não posso precisar em números, quantos casais homoafetivos eles têm uma relação consolidada, reconhecida, eu não posso precisar. Mas eu digo que para poder escolher esse regime de bens, precisa haver um casamento civil. E ali vai descrever sobre o regime de bens. Então, é universal? É com separação total? É separação obrigatória? Tá? Então, a diferença crucial é essa aí. E o Código Civil, ele ampara as relações homoafetivas, mas com comunhão parcial de bens. Tá? Então, só está assegurado, com base no Código Civil, os bens adquiridos durante esta união, durante esse relacionamento. Há também, em alguns casos, pode haver um dos companheiros que não tem pais vivos e também não tem descendente, ou seja, ele não tem ascendente e não tem descendente. Assim, por lei, fica dito, fica claro, e isso quem diz não sou eu, quem diz é a lei, que os bens havidos fica para o cônjuge ou o companheiro, que é o nome que se dá, o companheiro sobrevivente. Mas aí não, assim, é a lei, mas na prática, de novo, a gente esbarra em muitos obstáculos, porque socialmente e também diante das famílias, não se aceita, porque o conceito de família, o conceito de família social, e eu não estou generalizando, eu estou dizendo que, em boa parte da nossa sociedade, ainda não é aceito a relação entre iguais, né, como família. E ali tem, sim, essa dificuldade, né, de haver esse reconhecimento e essa sucessão patrimonial, né, por conta dessa falta de aceitação. Não basta estar na lei, não basta que esteja na lei, mas basta estar, a sociedade precisa entender e aceitar isso, que existem outros modelos de família e que, do mesmo jeito, da mesma forma que todos têm obrigação, todos têm direito. Então, assim, se eu vivo a obrigação
do relacionamento, eu também tenho o direito, ou quem viva esse relacionamento, ele também tem o direito, a obrigação e o direito é recíproco. Tá? Então, não há o que se discutir, a gente sim precisa lutar, né, para que isso seja reconhecido não só na lei, mas que a sociedade também entenda e não crie tanta dificuldade. Doutor, por isso que nesse sentido das suas falas, né, a importância de um planejamento jurídico, né? O planejamento patrimonial, ele é de suma importância. Assim, ele imprescinde para não só para as relações homoafetivas, mas também por uma questão social e jurídica. Porque quando se faz esse planejamento, descabe qualquer demanda. Por quê? Porque já existe um planejamento. Então, se você tem um patrimônio e você entende que 10%, 30% ou 50%, enfim, desse patrimônio ele está destinado para alguém ou para uma instituição, e isso já está acordado entre as partes, sim, entre o casal, então isso é muito importante e isso tira tanta dificuldade, assim, nos traz segurança jurídica, porque é muito importante, segurança familiar, porque isso partiu da vontade das partes, daqueles que estão diretamente envolvidos. Doutora, a gente falou a questão muito, né, dessa partilha dos bens. E quando a gente fala a questão de pensão, existe uma possibilidade de requerimento de pensão? Eu tenho uma companheira, ela parte, enfim, eu tenho algum direito, se caso ela recebe alguma coisa que cabe pensão, como é que funciona isso juridicamente? Então, a lei, ela ampara, o Código Civil, ele ampara os casais com direitos iguais. Tá? E ali não existe obstáculo em relação ao direito de obter a pensão por morte. Mas, assim, não é simples. Não é simples. Havendo, por exemplo, a declaração de imposto de renda, isso é um requisito necessário para a comprovação desse direito. Havendo um contrato de união estável, isso também é um facilitador. Havendo o testamento, que isso aí é crucial, que nem sempre ocorre, fundamenta esta relação. Então, mas é o que eu estou dizendo, que diretamente não há nenhum obstáculo para que se consiga, para que haja concessão do benefício de pensão por morte para companheiro ou companheira. Mas, para isso, precisa preencher alguns requisitos, que eu já enumerei aqui alguns, né? No caso, eu falei sobre o contrato, sobre o testamento, o imposto de renda, o nome do cônjuge na declaração de imposto de renda, e até mesmo quando, a depender, né, de um plano se está na ativa, então, se está no plano de saúde, se já consta ali também na aposentadoria, quando se essa pessoa vive um relacionamento com outro, se está declarado dentro dessa instituição, que seja o INSS ou outra instituição pagadora. Doutor, nesse sentido também, a gente observa a importância que os casais, por mais esclarecidos que eles sejam, busquem consultar um advogado especialista que oriente, exatamente como o senhor está explicando para a gente, né? Eu digo, a minha orientação sobre o tema e sobre os casais e pessoas que vivem essa situação é que o quanto antes procure um advogado, um consultor jurídico, advogado especializado nessa área, né, para poder ali sanar toda e qualquer dúvida e busque orientação a ponto de lhe trazer amparo jurídico de como fazer essa elaboração dessa sucessão patrimonial, né, de como deixar
ambos e seus familiares seguros, né, de todos os seus direitos. Então, é fundamental que as pessoas, em geral, e principalmente por se tratar desse tema, né, de tamanha relevância, em relação à orientação, né, sobre esse planejamento patrimonial, é importantíssimo que se busque orientação de um consultor jurídico para resguardar-se, né, dos seus direitos. Doutor, na sua experiência, quais são as principais dúvidas dos casais homoafetivos quando eles buscam uma ajuda, quando eles buscam a sua orientação? Olha, os casais, assim, na realidade, os casais homoafetivos, eles vivem muitas dúvidas e até insegurança. Porque também tem a questão do acesso. Sim. Porque, assim, depende, porque nós vivemos várias camadas sociais. Então, nem sempre aquilo que uma pessoa entende de pronto, tem outras pessoas que têm maior dificuldade. E tem pessoas que têm dificuldade de acesso, a depender do nível econômico e social onde essa pessoa reside, onde ela habita, né? Assim, habitar no sentido de o quanto que essa pessoa ganha, o quanto que essa... Então, assim, o grau de conhecimento que essa pessoa tem. Então, a gente também esbarra nesse quesito, né? Porque, além da dificuldade interna, existe um entorno que também afasta. E, com isso, a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é o acesso. E quando consegue esse acesso, é discorrer sobre por quê. Porque, assim, quando eu digo que eu vou casar, eu tenho a minha namorada, a minha noiva e eu vou casar, é lindo. Agora, quando eu digo que eu vou casar, que eu tenho um namorado, que eu tenho um parceiro, e eu estou querendo fazer um planejamento patrimonial para poder protegê-lo, vai depender de quem vai me ouvir. E aí, assim, a maior dificuldade, além da falta de conhecimento, é a falta de acesso e de acolhimento e de respeito. A gente observa também, né, doutora, a importância, o senhor falando da rede de apoio nesse sentido, né? O acolhimento, o respeito, porque muitas vezes os casais, como o senhor trouxe, não é nem a falta de acesso, mas é a principal insegurança, né? A insegurança é porque, assim, não é simples. E porque a gente precisa estar ali, estar no lugar do outro. Sim. E esse se transportar é um pouco complexo, vai depender muito de cada um. Mas é muito importante isso que você falou sobre a questão do apoio. Porque, assim, dependendo da classe econômica, você tem um apoio. Dependendo do teu comportamento social, também você tem um apoio diferente. Enfim, existe casais, existe uma sociedade, existe homoafetiva diversa, assim como no mundo hétero também. É diverso. Então, assim, esse acolhimento depende muito de posição social e econômica. Eu não estou dizendo que é regra. Mas, normalmente, é a falta de acolhimento, a falta de compreensão, de aceitação no seio da família, no seio social. Isso dificulta e muito. Por quê? Porque as pessoas ficam constrangidas, elas ficam limitadas, ficam enclausuradas. E aí o tempo passa e tudo pode acontecer. E, com isso, o prejuízo pode ocorrer. Por quê? Porque muitos não se faz, no sentido do tema que nós estamos conversando aqui, de buscar esse planejamento por conta de acesso e acolhimento. Porque tem a questão da insegurança, de expor. Eu estou me relacionando com A ou B, né? Então, tem uma dificuldade, sim, traz uma insegurança para quem vive essa situação com falta de apoio e acolhimento. Doutor, e quando
o casal tem esse apoio, esse acolhimento, procurou o consultor jurídico. O passo é encaminhar esses contratos. Como é que o consultor jurídico orienta o casal no sentido, o casal escolhe o melhor contrato, vocês orientam ao melhor contrato? Como é que é feito isso para encaminhar para o judiciário? Depende do caso concreto. Tá. Então, assim, tem casal que não tem filhos, por exemplo. Há casais que têm filhos. Os dois, as partes, os envolvidos, dos lados, de todos os lados têm filho, outros, ou um só tem, o outro não. Tá? Ou de repente tem o pai e mãe vivo, e enfim. Então vai depender do que já existe em questão de patrimônio e aquilo que se almeja, aquilo que é projeto ainda. Mas, assim, eu digo que, no meu caso, quando oriento, eu analiso muito bem o caso, do que nós estamos tratando e do que se quer, porque a vontade ali implícita, a vontade dita, a vontade falada, é o que mais importa. É o que mais importa. De um lado tem a lei, do outro tem a minha vontade. Sim. E a gente precisa estar consoante com tudo isso. Doutor, infelizmente a gente já está se encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de mais uma vez que o senhor destacasse essa importância desse planejamento para que, exatamente como o senhor trouxe aqui para a gente, né, para que depois as preocupações não sejam maiores aí quando um companheiro ou uma companheira parte e aí não tem essa documentação, não teve essa preocupação jurídica, né? A minha orientação, desde sempre, é que procurem orientação jurídica com o consultor da sua confiança, que possa orientá-lo e colocá-lo no melhor caminho, tomar as melhores decisões, analisando o caso individual de cada casal. Essa é a minha orientação. Doutor, agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos, por enriquecer os nossos conhecimentos aqui sobre esse assunto. Sou eu quem agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, então, ao doutor Givanildo Freire, advogado e consultor jurídico. E também muito obrigado a você que nos acompanhou, nos acompanha aqui no Alesp Cidadania. Fique com a programação da Rede Alesp, a gente se encontra. Tchau!